sejam bem-vindos a Cavele. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre os talentos que a sabedoria da vida nos confiou. Quando a gente mergulha na carne, ou seja, quando a gente reencarna, nós não iniciamos a nossa viagem desnudos de capacidades, de habilidades e de aprendizados, porque a gente traz conosco toda aquela bagagem já adquirida em reencarnações passadas. E quando a gente chega aqui, neste educandário de almas, nós encontramos também, a nosso favor, diversos talentos que a grande vida, esta presença imanente em todo o universo que a presença divina nos confiou. É sobre esses talentos que nós vamos conversar. E quem vai nos auxiliar nesta reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através da sua mensagem intitulada Amealhando a Riqueza Real. Essa é a mensagem que vai servir de base para a nossa conversa, mas nós também vamos utilizar o Evangelho e as obras da codificação. Ao término da nossa conversa, eu vou ler a mensagem do benfeitor na íntegra, que pode ser encontrada no livro Linha 200 e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá? Emmanuel costuma nos trazer profundas reflexões desde o título de suas mensagens. O título dessa mensagem de hoje é Amealhando a Riqueza Real. Quando a gente vai ao dicionário buscar o significado de amealhar, nós encontramos o seu sentido figurado de juntar, enriquecer a existência com. Então, Emmanuel está nos explicando, já no título da sua mensagem, que a gente pode sim enriquecer a nossa existência com uma riqueza real, ou seja, com uma riqueza verdadeira, que não é transitória e que por isso mesmo todos nós podemos levá-la conosco para o mundo espiritual. Essa riqueza real se compõe de bens que não podem ser vendidos, não podem ser cedidos, que a traça e a ferrugem não podem consumir. São bens preciosos que todos nós podemos perfeitamente levar conosco do caminho terrestre para o mundo espiritual. Uma riqueza imperecível que passa a integrar o nosso espírito, a fazer parte de cada um de nós, nos trazendo maior clareza espiritual, com a qual a gente vai poder prosseguir em nossa caminhada, amealhando mais e mais riqueza real. Por isso que o Emmanuel nos adverte, nos dizendo que a gente precisa estar muito atentos a essa verdadeira propriedade, a esta propriedade imperecível, e que não devemos ficar distraídos com a propriedade material, irrisória, transitória, que a gente não pode levar para o plano espiritual, porque essa propriedade transitória, se a gente ficar distraído demais com ela, ela pode vir a perturbar a nossa caminhada existencial, nos trazendo maiores aflições. E Emmanuel é enfático ao afirmar que não devemos permitir que a propriedade irrisória venha cegar o nosso coração. O benfeitor cita coração, fazendo analogia ao sentimento. E a meta que nós temos a atingir em nossa evolução espiritual é o sentimento puro, o puro amor, aquele que nos entrosará com a grande vida. Então, se deixamos a propriedade material cegar os nossos sentimentos, ficando distraídos com esta riqueza transitória, nós estaremos mais desconectados da nossa essência e mais desconectados da grande vida. Mas vejam,
O Emmanuel não está dizendo que nós devemos desprezar ou menosprezar a propriedade material. Nós devemos e podemos sim bem utilizar os recursos materiais que recebemos da grande vida como um empréstimo para bem utilizarmos em nossa existência terrestre a nosso favor e a favor do próximo. O que nós não devemos é nos deixar cegar por essa riqueza transitória, nos afastando daqueles compromissos que assumimos com os nossos amigos e a nossa família espiritual quando mergulhamos na carne. E para não nos distrairmos com a propriedade material, é indispensável que a gente saiba usar muito bem os talentos que a sabedoria da vida nos confia. Por exemplo, a cada dia, em qualquer lugar que nós estivermos, nós dispomos da riqueza das horas para angariarmos as mais nobres aquisições. Aprender a utilizar a riqueza das horas vai fazer com que a gente possa amealhar essa riqueza real em nosso aprimoramento intelecto-moral, direcionando uma palavra de consolo aos corações aflitos, utilizar bem a riqueza das horas, realizando aquelas mudanças que nós já sabemos que precisamos fazer em nós mesmos, estudando o Evangelho, nos dedicando um pouco mais ao estudo da doutrina espírita, fazendo um trabalho voluntário que tanto nos enriquece e melhora a vida dos outros, utilizando a riqueza das horas do nosso dia a dia para semearmos as boas sementes em nosso entorno, porque afinal de contas nós não podemos cogitar da colheita antes de cuidarmos da semeadura, não é verdade? Vejam, nós podemos também ampliar a nossa riqueza real buscando conquistar com as nossas próprias mãos, com o nosso esforço, a experiência do trabalho, que vai nos aprimorar e nos elevar espiritual e intelecto-moralmente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, classifica o trabalho em 3 tipos importantíssimos. Ele nos fala do trabalho-obrigação, do trabalho-ação e do trabalho-serviço. O trabalho-obrigação é o trabalho que remunera, ou seja, aquele trabalho que a gente realiza para termos condições financeiras para nos sustentarmos. O trabalho-ação é o trabalho que transforma o ambiente, o cuidado com a nossa casa, a colaboração para mantermos limpos os espaços públicos, a preservação do ambiente. Já o trabalho-serviço é aquele trabalho que transforma o homem. Na questão 675 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga nos lembra que o espírito também trabalha e que toda ocupação útil é trabalho. Então, as ocupações morais, as ocupações espirituais que levam ao aprimoramento das almas são exemplos de trabalho-serviço. Quando Jesus foi visitar Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria em Betânia, ele encontrou Marta atenta ao trabalho-ação, enquanto Maria parou para escutá-lo, atenta ao trabalho-serviço. Tão importante quanto o trabalho-ação e o trabalho-obrigação é o trabalho-serviço, que visa a transformação do nosso espírito, já que o progresso moral é conquistado por meio da reforma íntima, onde cada um de nós devemos trabalhar as nossas dificuldades e imperfeições. No Evangelho, no livro de João, capítulo 5, no versículo 17, nós encontramos o apóstolo citando uma afirmativa de Jesus: "Meu Pai trabalha até hoje e eu também."
Essa afirmativa nos ajuda a concluir o quanto o trabalho é importante e como ele deve ser interpretado como um talento que a sabedoria da vida nos confia. Por isso, a doutrina espírita aponta o trabalho como lei da natureza, que nos permite o progresso e a evolução material, espiritual e moral. Daí a necessidade da gente amealhar os valores da educação, porque são estes valores que vão içar o nosso espírito aos cismos da cultura e do aprimoramento. Uma outra maneira de amealharmos a nossa riqueza real é escolhermos viver no caminho do bem e assegurando a alegria daqueles que nos cercam. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, nos fala sobre as diversas virtudes do homem de bem. Mas quando a gente lê todas aquelas virtudes e fazemos uma reflexão acerca daquilo que ainda somos, a gente pensa que ser um homem de bem para nós é algo da ordem do inatingível, não é verdade? Porém, a verdade mesmo é que aquele homem de bem citado por Kardec somos nós mesmos logo ali adiante. Daí a necessidade de iniciarmos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Por isso, Emmanuel nos aconselha que, se realmente estamos dispostos a aceitar o ensinamento do Divino Mestre, nós precisamos usar a bondade por norma de ação em todos os momentos de nossa vida. Porque não basta saber, é preciso aprender a fazer. Nós trazemos em nós o DNA divino, somos filhos de Deus. E ainda que agora a gente perceba o egoísmo gerindo internamente as pessoas e o orgulho estampado nas redes sociais, por exemplo, nós precisamos desenvolver a bondade em nós. Porque se a gente não perdoa aqueles que nos machucam, por exemplo, a gente adoece, física e psiquicamente. Se não formos solidários, seremos solitários. E por quê? Porque não estamos usando o nosso talento de seleção do bem. Sabe quando a gente vai fazer uma feira de verduras e a gente, com todo cuidado e atenção, seleciona as melhores? Porque sabemos que elas vão fazer bem para a nossa saúde. E a gente vai deixando de lado aquelas que estão meio murchas, aquelas que estão começando a apodrecer, porque a gente sabe que elas não vão fazer bem para a nossa saúde. Pois é, com a seleção do bem é assim também. Para desenvolvermos a bondade em nós, precisamos voltar a nossa atenção e o nosso cuidado em favor da alegria daqueles que nos cercam, para perdoarmos, para sermos solidários, para sermos tolerantes, para sermos pacientes, para renunciarmos ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho em favor da alegria do outro. Sem nos esquecermos que essas virtudes são vitais para a nossa saúde física, mental e espiritual. Por isso, a necessidade da gente arquivar em nossos ouvidos a prudência e a serenidade, que vão nos conferir a indispensável luz do discernimento para selecionarmos o bem em nossa caminhada, para entesourarmos com escolhas mais conscientes em nosso fazer
a felicidade de auxiliar, deixando fluir do baú de tesouros da nossa própria alma as joias da compreensão e da paz para alicerçar a alegria onde quer que estejamos. E lembrando que a gente não consegue ser feliz sozinho, nós não devemos nos esquecer que o serviço ao próximo, que o dever bem cumprido, que o estudo edificante e que o gesto de bondade, em qualquer tempo e espaço, constituem a bagagem que atrai até nós o tesouro da simpatia, hoje e amanhã, aqui e além. E tenham certeza, a gente vai precisar dessa simpatia, aqui e além, já que para os outros, nós somos os outros. E ao pensarmos em como agiremos para amealharmos cada vez mais a riqueza real, é muito importante que a gente não se limite à caridade do menor esforço, que é aquela que a gente facilmente estende ao outro a preço do supérfluo ou daquilo que nos sobra. É claro que o dinheiro que a gente direciona para o conforto do outro é sim uma grande bênção. Porém, o esforço que a gente despende para que a vida se faça melhor com o nosso concurso é virtude rara, que se incorpora em nossa alma e que a gente leva para o plano espiritual em forma de luz em nós, uma riqueza real. Por isso Emmanuel nos ensina que dar o que retemos é devolver ao mundo a cota de nosso débito, porém, nos doar a benefício dos outros através de nosso amor, através do nosso suor, da nossa renúncia, do nosso silêncio e também do nosso sorriso. É realizar o investimento da verdadeira felicidade que nos seguirá da sombra terrestre à luz espiritual. E reflexões importantíssimas que o benfeitor Emmanuel traz para nós. Vamos então à mensagem do benfeitor? Não te despreocupes da verdadeira propriedade, para que a propriedade irrisória não te perturbe o roteiro e ensegueça o coração. Há bens inalienáveis e preciosos que podes perfeitamente conduzir contigo do caminho terrestre para o mundo espiritual. Para isso, é indispensável saibas usar os talentos que a sabedoria da vida te confiou. Cada dia, em toda parte, dispões da riqueza das horas para as mais nobres aquisições. Conquista com as próprias mãos a experiência do trabalho que te aprimora e te eleva. Adquire com os próprios olhos a seleção do bem, assegurando a alegria daqueles que te cercam. Arquiva nos ouvidos a prudência e a serenidade, que te conferirão a luz do discernimento. Entesoura com o próprio verbo a felicidade de auxiliar, vazando do escrínio da própria alma as joias da compreensão e da paz, alicerçando a alegria onde pisam teus pés. Amealha os valores da educação que te possam içar o espírito aos cismos da cultura e do aprimoramento. Não ouvides que o serviço ao próximo, que o dever bem cumprido, que o estudo edificante e que o gesto de bondade
nas faixas do espaço e do tempo, constituem a bagagem que te aliciará o tesouro da simpatia hoje e amanhã, aqui e além. Não te limites à caridade do menor esforço, que se estende facilmente a preço de supérfluo. O dinheiro que mobilizas para o conforto alheio é uma bênção, mas o esforço que despendes para que a vida se faça melhor com teu concurso é virtude rara a se te incorporar no próprio caráter. Dar o que retemos é devolver ao mundo a cota de nosso débito, mas doar a nós mesmos, a benefício dos outros, através de nosso suor, de nossa renúncia, de nosso silêncio ou do nosso sorriso, é realizar o investimento da verdadeira felicidade que nos seguirá da sombra terrestre à luz espiritual. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos continuar a nossa caminhada desenvolvendo a bondade em nós. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.